E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje, finalmente, você vai aprender a fazer o esfumado perfeito. Já fiz vários vídeos aqui no canal sobre esfumado, sobre ser iniciante e tudo mais, mas vocês sempre ficam com dúvidas e é por isso que eu decidi voltar aqui hoje para ensinar vocês algumas técnicas que fazem super diferença na hora de esfumar. Vamos começar por uma das coisas mais importantes, não é a mais importante, que é o pincel. Adianta você ter um espaço pequeno aqui de olho e me vir esfumar com um pincel desse tamanhozão aqui, que é tipo da Dye Makeup 140. Vou colocar ele aqui do lado do da Macrylan pra vocês terem noção da diferença, ó. Esse aqui é o A12 da Macrylan e esse aqui é o da Dye Makeup. Não adianta, principalmente se você não for profissional. É claro que se uma pessoa é profissional, um maquiador, consegue fazer milagres com algum dos itens. Mas, como esse canal aqui não é para profissionais, é para pessoas normais, assim como você e eu, o que a gente tem que fazer aqui é usar instrumentos que facilitem a nossa vida. Então, esse pincel de esfumar aqui, ele dá muito certo pra mim, mas pode ser que não dê pra você. Então, você tem que ir testando e achar o pincel de esfumar perfeito pro seu tamanho de olho, que não é igual de todo mundo, obviamente. Agora, vamos lá. Eu tenho gostado muito de esfumar com pelo menos 2 pincéis. O primeiro que eu começo é esse grandão, que pro meu olho dá certo. E eu começo sempre com o maior. Por quê? Porque ele vai espalhar melhor a sombra e vai dar o efeito de esfumado de transição que eu quero. Depois eu venho pro pincel menor, que é como aquele que eu mostrei da Macrylan, ou esse aqui que é o da Sigma, que é o E38, que é mais ou menos do mesmo tamanho. O pulo do gato que dá aquele efeito de profissional na maquiagem é você começar sempre com a sombra de transição. E o que é uma sombra de transição? É uma sombra que ela é mais escura que o seu tom de pele, mas ela não é muito escura. Então ela vai fazer essa transição da sua pele com a próxima sombra mais escura que tá pra vir. Vou usar essa paleta, que é a minha paixão, que é a paleta Naked Heat. Vou deixar o link dela aqui no box de informação que tá vendo na Sephora. E eu vou pegar esse tom aqui dela, ó, gente. O terceiro, ó, que ele é um begezinho. E agora eu vou fazer bem devagar aqui o movimento que eu faço, porque às vezes fazendo rápido no canal não dá pra entender. Com sombra, a gente não chega rodando que nem uma enceradeira, não. Você pega e primeiro aplica a sombra onde você quer aplicar. E a minha dica é: aplique aos poucos. Eu aqui apliquei já mais sombra porque eu já tenho noção do tanto que essa sombra pigmenta, eu já tenho experiência em fazer esse tipo de esfumado. Se você tá começando, gente, pegue bem aos poucos. Esfuma, esfuma, esfuma. Você acha claro ainda? Vai lá, pega mais, esfuma, 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 até chegar ao tom que você quer. Nunca pega de montão de sombra que chega o pincel sujo assim e já mete, porque vai ser muito difícil esfumar. Então aqui, ó, apliquei a sombra até onde eu quero que ela vá e agora eu começo a esfumar. E esfumar, gente, é sempre com a mão leve. Se você pega a mão e começa a esfumar assim, a sombra vai marcando e vai ficar difícil esfumar. Você entendeu, né? Tenta ter a mão bem leve, gente. É uma mão assim que quase você não sente que tá esfumando. E aí, ó, você faz movimentos circulares, vai e vem. E quando você achar que tá bem esfumado, você continua esfumando. Porque nunca tá bem esfumado o suficiente. Você tem que continuar esfumando para dar esse efeito de transição super delicado entre a sua pele e essa sombra que veio. Esfuma aqui do lado também, ó, puxando para fora. E aqui você mantém o formato que você quiser. Se você quiser mais arredondado, esfume arredondado. Eu gosto desse esfumado que desaparece aqui, que a gente chama de esfumado infinito, né? Então eu vou esfumando essa sombra pra fora, pra ela ir sumindo na minha pele. Quando a sombra chegar nesse estágio aqui, gente, que você não vê onde começa e aonde acaba a sombra, é a hora de parar de esfumar. Olha só como só essa sombra de transição já fica super bonitinha. Aqui tá sem nada e aqui tá com a sombra, ó. E aí agora você vem com a outra sombra que você quer. Se você quiser preto, aí você pode aplicar uma vermelha, uma rosa, a cor que você quiser. Eu vou vir com esse marrom aqui, ó, que é super avermelhado. Agora eu já vou vir com esse pincel aqui, que é o da Macrylan, que ele é menor. Por quê? Porque eu quero aplicar essa sombra dentro da outra. Eu nunca vou chegar com essa sombra que eu tô agora e vou ultrapassar a borda dessa outra aqui, porque senão a gente perde todo esse efeito de acabamento. A primeira sombra que eu aplico acima do côncavo. O côncavo é aqui onde afunda o pincel. Eu aplico aqui ela acima. E agora, essa mais escura que eu tô vindo, eu vou aplicar ela aqui no côncavo, gente. O côncavo é exatamente aqui onde afunda, ó. E igualzinho a outra sombra, a gente deposita, sempre deposita antes de esfumar. Você vem e deposita exatamente aonde você quer esfumar ela. Ó, depositando. E agora eu venho esfumando ela. Lembrando de nunca subir ela, começar a esfumar rodando pra cima da outra, porque senão a gente vai perder o efeito de transição, que é esse efeito de profissional. Aliás, se você gosta desse tipo de vídeo da série Iniciantes, já clica em gostei pra trazer mais pra vocês, né? E eu vou trazer ela até aqui dentro.
Agora vamos ver, por exemplo, se eu quisesse essa sombra aqui muito escura, ok? Esse roxão escuro aqui deles. Se você quiser aplicar sombra escura, principalmente se essa sombra for preta, gente, escolha um pincel pequenininho assim, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui é da Fendi e é o 101. Porque se você tentar aplicar sombras muito escuras, como o preto, por exemplo, com pincel grande, na hora que você for esfumar, o preto, gente, é uma sombra com muito pigmento. Ela vai vir parar bem aqui, ó. Então você tem que ter muito cuidado. Eu vou pegar essa que é bem escura, que ela é quase... Ela é um roxo bem fechado, assim. E vou aplicar aqui onde eu quero que aplique. Na hora de aplicar a sombra, eu tento manter o pincel assim, ó, em pé, ó. E eu vou esfumando, eu já vou pressionando a sombra assim. Por quê? Porque já vai aplicando e já vai esfumando. E aí você escurece até a hora que você achar que ficou do seu gosto, ó. Vou escurecer só um pouquinho aqui, só o cantinho de fora. Agora, sem aplicar mais sombra, gente, sem aplicar, toma cuidado aí. Vai esfumando ele aqui, ó. Sempre lembrando de manter ele dentro da última cor que a gente aplicou. E a regra que eu sigo é sempre essa, a cor mais escura dentro da cor mais clara. E aí, seguindo essa regra, gente, fica muito fácil, ó. Vou esfumando até ele se fundir bem com a sombra que tá embaixo. Pra que a gente não veja as divisões quando acaba o begezinho, quando acaba o marrom, quando começa esse roxo. Esse é o interessante do esfumado. Ó, apliquei esses 3 tons que você pode variar nos tons que você quiser. E na hora de finalizar, eu sempre volto na primeira cor que eu usei, que no caso foi essa terceira aqui, né? Volto nessa cor com o primeiro pincel que eu usei e eu reaplico aqui onde eu apliquei, ó. Já vou vir esfumando. Sempre dá um acabamento mais bonito. Acaba juntando todas as sombras. E eu acho que essa dica, gente, dá um efeito muito profissional. Então você pega a primeira sombra que você começou esfumando e esfume ela de novo no mesmo lugar que você tinha aplicado ela. Só pro cantinho interno aqui não ficar sem sombra, vou pegar a primeira cor aqui da paleta, que é bem clarinha, e vou aplicar aqui, ó. Pra aplicar a sombra assim, sem esfumar, eu não gosto de aplicar com pincel de esfumar, não. Eu gosto de aplicar com aqueles pincéis de sombra mesmo, mas não tem nenhum aqui, eu vou aplicar com ele. Só pra dar um acabamento. E sempre que terminar de aplicar a sombra, você tem que voltar com o pincel de esfumar e fundir ela com as sombras que já estavam aqui, né, gente? Pra não ficar divisão hora nenhuma. Se você achar que ficou divisão, continua esfumando, indo e voltando, vai e vem, vai e volta. Sempre com a mão bem leve, ó. Vou aplicar a máscara de cílio que vocês vão ver que diferença que faz uma máscara de cílio na vida da pessoa. Falei que eu voltava com rímel e não voltei, gente. Só demos falta desse trecho do vídeo agora, editando pra vocês. Com o vídeo praticamente indo ao ar, porque só faltou o tchau mesmo. Porque a diferença que o rímel faz na vida de um ser humano, eu aposto que você já sabe, eu não preciso nem mostrar. E é isso, segue passo a passo da dica do esfumado aí, sempre aplicando a sombra, gente, de pouco em pouco que você vai acertar. E qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários. E eu vou me embora, porque essa iluminação aqui, gente, tá terrível. Beijo, tchau!